Bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O tema da mensagem dessa manhã é os desafios de se permanecer firme em Deus. E o nosso texto de introdução está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Vamos lá? Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pesado, não é? Resumindo, é melhor você nunca ter conhecido a Jesus, do que você conhecê-lo, experimentar dele, receber da esperança que há nele, e abandoná-lo depois. É muito melhor você nunca ter conhecido do que você conhecê-lo e abandoná-lo. Gente, é fácil caminhar com Deus? É fácil, gente? Se vocês acham fácil, me ensina. Que eu também acho muito difícil. A gente está propenso a todo tipo de tentação, a todo tipo de situação que nos faz esfriar, a desmotivação. Não bastassem os elementos externos que parece que se unem contra a nossa comunhão com Deus, ainda tem os elementos internos, a gente precisa lutar contra nós mesmos para estar firme com Deus. Então é um caminhar extremamente complicado. Por isso Jesus disse que o caminho é o quê? A porta é estreita, o caminho é apertado. O caminho não é fácil. Quantos derrotados ficaram no meio do caminho, que vocês conhecem, porque deixaram se enredar de novo e foram vencidos? Quanta gente que você já conhece, que já foi firme com Deus, conheceu a Jesus, e depois desistiu, e a situação dele está muito pior do que antes dele conhecer a Jesus? Quanta gente nós conhecemos? Porque é um caminho fácil, é um caminho difícil de se manter firme. Caminhar fisicamente de um ponto ao outro já não é fácil. Quem gosta de fazer caminhada? Já é difícil caminhar de um ponto a outro fisicamente. Imagina espiritualmente seguir o caminho da justiça. Você já teve aquele lapso de loucura que você levanta de um lugar para fazer uma coisa e a hora que você chega no lugar você esqueceu o que você ia fazer? Acontece com você? Graças a Deus, que eu achei que era só comigo. Quem faz o caminho de volta, ficou olhando para o ambiente onde estava para lembrar o que tinha ido fazer. E quem já se lembrou foi e esqueceu de novo. Você sabe por quê, gente? Porque a cabeça da gente às vezes está intensa demais, pensando em coisas demais, com compromissos demais, com preocupações demais, que no caminho a gente é tomado por outros pensamentos que nos tiram do propósito que a gente tinha determinado. Você não esquece porque o que você ia fazer não é importante. Você esquece porque outras coisas te roubaram aquele objetivo inicial. Mas isso acontece demais no reino de Deus. Gente que se levanta com o propósito, não, agora eu vou para o céu. Agora eu vou para o céu. E caminha, e no meio do caminho ele se esquece do objetivo final. Mas esquece completamente do objetivo final. Enredado pelas
pelo vendaval de coisas que é exercido sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, no caminhar. Extremamente complicado, extremamente difícil trilhar por esse caminho da justiça. Por isso, por essa dificuldade, eu queria estudar com vocês 3 princípios que estão num texto específico, que podem nos ajudar a ficar mais firmes nesse caminho, no caminho da justiça. E a gente vai explorar um texto que está em Josué, capítulo 6, verso 27, nós vamos dele no começo ao fim. Abram lá para mim, por favor. Diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Só para a gente entender o contexto, por que a fama de Josué corria por toda a terra? Ele havia acabado de entrar na terra prometida há pouco tempo. Quando eles entraram na terra prometida sob o comando de Josué, qual foi a primeira cidade que eles encontraram? Jericó. Era a cidade mais fortificada, uma das mais poderosas, aquela que era considerada no meio daquele povo como uma cidade intransponível. Deus ajuda Josué e o povo, e o que acontece com a cidade? A cidade é dizimada. E a fama do general daquele povo, que era Josué, começa a correr entre aquela terra. Nossa, ele destruiu Jericó. O povo dele destruiu Jericó. No capítulo 7, verso 1, depois de Jericó, eles vão para a próxima cidade, porque haviam várias que precisavam ser desocupadas, várias cidades que precisavam ser destruídas. E no verso 1, diz assim, começa dizendo assim, do capítulo 7, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Depois que Jericó foi destruída, Deus deu uma ordem para o povo, disse assim, não leva e pega nada. Só que ele começa falando que alguém do povo foi lá e pegou algumas coisas e levou. Acã. No verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era a próxima cidade, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, Josué, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens. Quem sabe quantos homens Josué tinha à sua disposição? 600 e poucos mil homens de guerra. Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim os espias falando para Josué. Aí Josué permitiu, no verso 4, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Interessante, né, gente? Porque em Jericó era manifestação do poder de Deus, aquela cidade que não podia se vencer, e eles, com a ajuda de Deus, se levantam e a cidade é dizimada, e eles chegam cheios do sapatinho de fogo, cheio da unção. Agora vocês vão ver. Agora, não, besteira, manda 3 mil. Isso aí é. Hora que morre 36 na batalha, Israel já foge. O tanto que a derrota dos 36 primeiros mexeu, perturbou, porque eles estavam tão confiantes de si, que eram 3 mil. Morreu 36, para que fugir? Tem mais 2.900 e alguma coisa para trás? Vamos lutar, mas mexeu tanto com eles, porque eles estavam tão cheios de que poderiam vencer, que bateram em retirada, pois os guerreiros de Ai correram atrás deles e os venceram na descida. No verso 6.
Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado sobre a terra? Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor até ao dia de hoje. Puxado, né, gente? Puxado, né? Caminhar com Deus é fácil? Não é. E para Josué também não era. Veja que Josué estava começando a trilhar uma jornada de sucesso. Josué era o sucessor de Moisés,
O pastor Eliezer, acho que disse isso uma vez, eu concordo muito com ele, talvez o maior general que a Bíblia teve, Josué. Ia começar uma carreira de sucesso, um caminhar com Deus, mas aí logo depois do primeiro grande sucesso que ele teve, que era o sucesso, ele já se depara com uma situação extremamente complicada, que é ver o povo correr no meio da batalha. Caminhar com Deus é fácil? Trilhar o caminho de justiça é fácil? Nunca foi. E tem 3 princípios nesse texto que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer durante a nossa caminhada com Deus, que eu quero que vocês estudem comigo. Vocês estão com Josué 7 aberto aí ainda? Nós vamos nele, tá? O primeiro princípio, são 3. É assim, no caminho, ou se alguns quiserem chamar no caminho da justiça, como Pedro chamou lá no nosso texto de introdução, no caminho, depender de Deus deve ser uma constante e não uma variável. Quem gosta de matemática? Depender de Deus deve ser uma constante e não uma variável. Josué capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi a conduta de Josué diante de Jericó. Eu não trouxe o texto, não ia ficar extenso demais, mas você sabe o que Josué fez diante de Jericó? Celebrou a Páscoa nas campinas de Jericó, circundou os jovens. A Bíblia fala de Josué de pé diante de Jericó, sem saber o que fazer. Vocês lembram disso? Até que se aproxima lembram, gente, um anjo, ser forte, corajoso. Vocês lembram daquilo? Em Jericó, Josué se sentia incapacitado, fraco, dependente. Não havia como ele resolver aquela situação. Quando ele chegou diante de Ai, nesse texto que nós lemos aqui, vocês veem Josué falar com Deus em algum momento antes de mandar o povo subir? Vamos ler de novo. Está no verso aí, gente. E voltaram Josué, os espias voltaram, verso 3, os espias voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E Josué colocou esse propósito diante do Senhor. E Josué buscou o Senhor, e Josué buscou a face do Senhor. Assim subiram de lá o povo, uns 3 mil homens. A gente vê os espias chegar, falar para Josué: vai ser fácil, pode subir, nem leva todo mundo, leva só uns 3 mil. E Josué imediatamente toma a decisão de mandar o povo ir. Mas cadê aquela dependência de Deus que ele teve lá diante de Jericó? Cadê aquele pensar, aquele ficar de pé, se prostrar? Josué vai prostrar diante de Deus depois que o povo morre. Aí a Bíblia fala que ele vai chegar com o rosto em terra. E aí Deus vai falar para ele: ah, mas o povo pecou. Gente, Deus não podia ter falado isso antes do povo ir? Por que Deus não falou? Porque não teve a oportunidade. Você sabe o que acontece com a gente de vez em quando? Nós somos um povo vitorioso em Deus? Oh, glória a Deus, é vitória em cima de vitória, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas às vezes a gente se acha tão vitorioso ou cheio de si, que acha que pode agir no automático. Não, as coisas grandes de Deus Ele já me ajudou, o resto pode deixar que eu administro, o resto pode deixar que eu tomo conta. Tem gente que acha que pode conduzir a sua vida do jeito que acha melhor, só dependendo de Deus nas coisas que considera grande, queridos. Dependência de Deus no nosso caminhar não pode ser variável, ele tem que ser constante. Nós dependemos do Senhor a todo tempo para tudo.
Ah, mas tem decisão que eu tomo que não precisa da interação de Deus, não. Toda decisão que nós tomamos, nós precisamos da interação com Deus. Todas as decisões. João capítulo 15, Jesus disse: sem mim, algumas coisas não poderão fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: sem Jesus você não pode fazer nada. Muitas tragédias que vivemos hoje são frutos de coisas pequenas, que nós achamos que podemos resolver do jeito que a gente entende ser o certo. Muito problema grave que a gente está vivenciando hoje é fruto de coisa pequena, porque você resolveu fazer do jeito que você achava certo. Infelizmente o Datafolha não traz esses números, mas existe uma verdade no reino de Deus, que diz que eu considero que grandes homens de Deus dificilmente caem em tempos de guerra. Grandes homens de Deus caem em tempos de paz, porque consideram que não precisam tanto de Deus. Você sabe por que Josué buscou a Deus diante de Jericó? Porque ele estava apavorado. Você sabe por que ele não buscou diante de Ai? Porque ele estava cheio de si. Querido, nós não podemos ficar indiferentes à soberania de Deus nas nossas vidas por conta da situação. Ou Deus comanda a sua vida por completo, ou Ele não comanda. Submeta-se ao Senhor. Outro dia tinha uma vaga lá na empresa, para poder contratar mais um colaborador. E aí, queridos, eu tenho a minha prática de fazer isso. Toda vez que eu faço isso, que eu vou contratar alguém, eu busco ao Senhor antes. Digo: Senhor, me ajuda a contratar alguém, que eu não sei se vai dar certo ou se não vai. Todas as vezes que eu vou contratar, eu faço isso. E surgiu uma vaga lá e eu fiz exatamente a mesma coisa. Antes de começar a olhar os currículos. Senhor, me ajuda a escolher a pessoa certa. E aí comecei a analisar os currículos. Queridos, tinha um lá que o cara era o cara. Tinha experiência, tinha trabalhado no melhor faturamento do DF a nível de produção. Era o cara. Hora que eu vi o currículo, eu falei: como é que esse cara está desocupado? Senhor, obrigado porque o Senhor enviou esse daqui, vai ser ele mesmo. Fiz o processo seletivo todo, falei: contratei e tal, beleza. Sabe o que aconteceu? Passou pouquinho tempo, o negócio deu errado assim, me deu um prejuízo grande, a ponto de ficar pouco tempo, eu ter que dispensá-lo depois. Depois que eu dispensei, eu tinha que contratar outra pessoa para o lugar dele. Aí eu cheguei diante do Senhor, do mesmo jeito que eu faço todas as vezes, eu falei: Senhor, falhou, né? Falhou o negócio aí, né? Porque eu perguntei qual que era. Eu perguntei qual que eu podia contratar. E apareceu esse rapaz aí, o negócio deu certo. Falhou a comunicação aí, né? Você sabe o que o Senhor colocou no meu coração? O Senhor disse para mim: não fui eu que escolhi. Quem escolheu foi você. Por muitas vezes, pessoas passaram por processo seletivo com você, e eu as fiz desistir no dia de começar, porque eu não queria. Mas esse você queria. Eu não participei. Você sabe o que eu fiz? Concordei. Eu queria mesmo. Eu queria mesmo. E eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei: Senhor, agora me ajuda. E aí, gente, foi um negócio interessante, que lá no site da empresa tem um lugar onde você cadastra os currículos. Geralmente é por lá que eu vou, porque lá você
você já acha o nicho específico, o profissional específico que você quer, porque está cadastrado lá no site da empresa. Tinha cada currículo bom lá. Aí eu olhava assim, tantos anos de experiência. Mas Senhor, não vai ser eu. Senhor, eu vou esperar o Senhor me falar qual que é. Eu imprimi uns 4 currículos, botei os 4 em cima da minha mesa, assim na minha frente. Senhor, aquele ali está parecendo que é bom. Mas teve um currículo de uma pessoa que não tinha tanta experiência, que eu olhei para o currículo, sabe quando você sente assim, nossa, sente paz, pode ser essa. Não era o melhor currículo, mas podia ser aquela, falar, Senhor, eu aprendi a lição, eu vou chamar essa. Vou passar pelo processo seletivo dessa. Vamos ver. Chamei para o processo seletivo, conversei. Na conversa pessoal, era uma pessoa que precisava muito daquele emprego, mas precisava muito, já estava longe do mercado há muito tempo, com muitos problemas familiares. No processo seletivo, ela me falou dos problemas que estavam passando. E eu a contratei mesmo com pouca experiência e tendo currículos melhores. Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Vou fazer desse jeito. E hoje, depois de certo tempo que ela já está lá, é uma funcionária exemplar. E você sabe por que deu certo? Porque eu dependi de Deus na decisão. Você sabe quantas pessoas eu já contratei? Muitas. Eu tenho experiência para contratar pessoas. Mas eu não posso lidar no automático, porque é o Senhor quem dirige a minha vida. Tem muitas decisões que nós tomamos, até com os filhos, com o cônjuge, na relação profissional, na relação com os vizinhos, que a gente carrega um histórico social, filosófico, do jeito que a gente quer agir, e acha que pode agir naturalmente. Querido, dependa do Senhor. Deixa o Senhor controlar a sua vida. Deixa o Senhor te dirigir até nas pequenas coisas. Não enfie os pés pelas mãos e haja automaticamente. Podemos fazer isso? Quem controla a sua vida? O Senhor é quem controla a nossa vida. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nesse primeiro princípio, eu coloquei um adendo aqui, queridos. Uma ressalva. O que teria acontecido se Josué tivesse mandado 600 mil homens? Tinha ficado mais feio ainda? E a derrota naquele dia teve alguma coisa a ver com a capacidade de luta ou força dos homens? A derrota tinha a ver com o quê? O problema era espiritual. O problema não era físico, não era humano. Mandasse 1 milhão de soldados, ia perder do mesmo jeito. Você sabe qual que é o grande problema que a gente tem? Que a gente desconsidera a influência do mundo espiritual sobre nós. Às vezes a gente acha que para vencer determinadas situações, a gente tem que investir mais tempo, a gente tem que dedicar mais, a gente tem que investir mais dinheiro. Queridos, cuidado, porque às vezes você está investindo demais e Deus tem algo espiritual para te ensinar, não físico. O problema de Josué aquele dia não tinha nada a ver com batalha, com guerra, com quantidade, nada. O problema dele era espiritual. Aprenda uma coisa, eu já disse isso aqui. O mundo espiritual tem mais influência sobre você do que o mundo natural. Às vezes a gente está lutando, não consegue vencer porque está tudo no natural, a gente não ouve a Deus. E eu quero te incentivar a fazer algo extremamente difícil nessa caminhada. Para você entender o que acontece no mundo espiritual, a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir mão do esforço no mundo natural. É abrir mão daquilo que você está fazendo, abandonar a espada e dobrar o joelho. Isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. É dizer, Senhor, eu não dou mais nenhum passo. Eu abro mão das minhas forças, eu abro mão da minha capacidade, eu abro mão do meu jeito de tentar resolver, para receber do Senhor a instrução correta. Isso é um processo extremamente complexo. Extremamente complexo.
Enquanto você estiver com a espada na mão, tentando fazer com as suas forças, dificilmente você vai entender o que Deus está querendo te ensinar na situação. Abandone a espada e ouça de Deus. Quando Josué colocou o seu rosto em terra naquele dia, você sabe o que ele podia ter feito? 3.000 não deu certo, deixa eu mandar 5.000, deixa eu mandar 10.000, deixa eu mandar 20. Automaticamente ele abandonou o projeto de destruir Ai e foi dobrar o seu joelho diante do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? E Deus revelou no mundo espiritual o que estava acontecendo. Tem coisas que você está tentando fazer aí que não está dando certo, já tem muito tempo. Será que está na hora de abandonar as nossas ferramentas e ouvir de Deus? Dizer assim, Senhor, eu não dou conta mais. O que eu podia fazer, eu fiz. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me falar? Deixar Deus agir. Amém, queridos? Segundo princípio. No caminho, a autocomiseração ou a autopiedade não nos ajuda a vencer as dificuldades. No verso 7 de Josué 7, diz assim, vocês estão com Josué 7 aberto aí? No verso 7. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Josué não foi diante do Senhor apenas para pedir ajuda por uma solução que ele estava encontrando. Você sabe o que Josué foi fazer diante do Senhor? Se lamentar, mostrar todo o sentimento que ele estava sentindo diante do Senhor, num processo de tenha dó de mim. Uma vez que Josué se deparou com a tragédia da derrota, diante de algo que era relativamente simples para se ter a vitória, o vemos no momento de autopiedade, sentindo pena de si mesmo e sentindo pena de todo o povo. A pergunta de Deus diante da postura de Josué é muito interessante. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? E ele continua afirmando, Israel pecou, e aí ele vai mostrar para Josué o porquê que está acontecendo. É muito comum na nossa caminhada passarmos por alguns percalços ruins e difíceis. E é também usual nos encontrarmos na mesma posição, cheio de pena de si mesmos, diante de uma dificuldade que nós mesmos procuramos. Tem gente que não consegue se levantar diante da dificuldade que passa. Fica o tempo todo, como eu sou sofrido, como eu estou passando por dificuldade, tenha dó de mim. Isso é autopiedade, querido. Você sabe uma coisa que mata o homem de reagir diante das dificuldades? É ele se sentir fraco. Melhorar a frase. Você sabe uma coisa que impede o homem de reagir diante das dificuldades? É ele ficar o tempo todo querendo apenas se lamentar, ao invés de agir. E aí Deus diz para Josué, levanta-te. Você sabe o que Deus está falando para Josué? Levanta porque tem coisa para ser feita. Levanta porque precisa ser corrigido algo. Levanta porque tem algo que está errado no meio do povo, que você vai precisar agir para corrigir. Você sabe o que vai acontecer se a gente ficar anos e anos tendo pena de nós mesmos? Daqui a um dia você vai precisar tomar um remédio. Para depressão. Vemos muitas pessoas passarem anos feridas. Se essas pessoas se levantassem do pó, deixassem de sentir penas de si mesmas e assumissem a responsabilidade na situação, procurando resolvê-la, os ferimentos já não existiriam mais. É tempo de parar de sentir pena de si mesmo e assumir uma posição para o conserto. Qual que é o seu problema?
Ah, pastor, minha mãe falou. Ah, pastor, o meu marido me chamou de gorda. Depois disso eu nunca mais reagi. Sabe o que é que eu faço hoje? Eu só como. Entrei numa tristeza profunda. Ai, como foi doídas as palavras. Ai, como é difícil viver com esse sentimento, querido. Perdoa e reage. Ai, meu pai, a última vez que eu tive na casa dele, ele falou algo terrível para mim, e eu naquele dia falei que eu nunca mais voltaria na casa do meu pai. Ai, como é ruim viver com esse sentimento. Ai, como eu sofro. Ai, como é pesado. Ai. Ai, ai, ai. Levanta o pó da terra, perdoa e vai bater a campanha na casa do seu pai com a cara mais lavada do mundo. Reage. Não adianta ficar sentindo pena de si mesmo, porque isso não vai resolver a situação. O que mais? Ai, eu comprei um carro, e agora estou endividado. Estou me sentindo humilhado porque ficam me cobrando o tempo todo. Não consigo mais trabalhar direito porque essa dívida tira o meu sono. Querido, para de ficar sentindo pena de si mesmo e vai trabalhar. Entrega o carro para o oficial de justiça e vai viver bem. Resolve, não adianta ficar chorando leite derramado. Fez errado na hora de comprar porque não tinha dinheiro para pagar, agora resolve a situação. Você sabe o que é mais difícil? É que você vê pessoas que sofrem 1, 2, 3, 4, 10 anos. Quando dá 10 anos que ela sofreu 10 anos passando pela mesma dificuldade, você vê que ela toma uma decisão que ela poderia ter tomado no ano 1. Você sabe o que ela fez durante 10 anos? Desperdiçou tempo, porque já deveria ter resolvido. Levanta-te, porque está com o chão na terra, faz o que é preciso ser feito. Amém? Amém. Deus disse, levanta e faz isso. Não foi isso que Josué fez, gente? Se Josué só ficasse chorando lá o tempo inteiro, com dozinha dele mesmo, ele estaria lá até hoje. Deus falou para ele, levanta. Tem algo que precisa ser feito para correção, faça. Você sabe o que o Senhor quer falar para você hoje? Que está cheio de autopiedade, com dó de si mesmo, não sai para lugar nenhum. Levanta. Tem muita coisa que precisa ser feita. Resolva. Resolva. Terceiro e último princípio. Verso 16. O terceiro e último princípio é, no caminho, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse é um versículo que está em Gálatas 5, 9, não precisam abrir, só para vocês anotarem. Em Josué 7, 16 diz assim, então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Queridos, todo um povo naquele dia teve a sua moral ferida pelo erro de quantos homens? Hã? Quem gosta de matemática? No censo antes de entrar em Canaã, marcava aproximadamente 601.730 homens, que é cerca de menos 1.800 homens que saíram do Egito. Homens com idade superior a 20 anos que podiam ir à guerra, ou seja, 601 mil homens. Se considerarmos mulheres e crianças, temos cerca de 2 milhões de pessoas. Todo esse povo foi comprometido pela vida de...
Quem gosta de matemática? Se tínhamos 601 mil homens que entraram em Canaã, todos foram condenados e penalizados pelo pecado de um, ou seja, 0,0002% do total de homens acima de 20 anos. Naquele dia, 600 mil homens de guerra foram derrotados pelo erro de um. Gente, mas a balança não está meio desigual? Vamos pensar do ponto de vista de justiça? Senhor, o Senhor podia ver os outros 99,9998%. Mas o Senhor foi ver o 0,0002% e condenou tudo por causa de um. Às vezes o nosso senso de justiça é rápido para poder achar que houve uma injustiça da parte de Deus. Mas se a gente acha isso, é porque nós não entendemos quem Deus é. Se tem uma coisa que Deus não permite, é a mistura de santo e profano na mesma situação. Existe alguém para Deus que é mais ou menos santo? Existe alguém para Deus que é mais ou menos profano? Existe alguém que está mais ou menos em Deus? Para Deus, ou você está nele, ou você não está. Agora você sabe o que a gente faz? Usa do senso de justiça. Senhor, eu sou 99,9% santo. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu participo da comunhão, eu vou no encontro nacional, eu oro. O que mais? Dou o dízimo, passo na maquininha de cartão, eu já abandonei o Flamengo, eu já abri mão, estou liberto. Mas tem uma mentirinha que eu falo de vez em quando. Mas, Senhor, a mentirinha é o 0,01%. Os outros 99,99 está, ó. E a gente acha que Deus vai nos considerar muito mais por aquilo que a gente faz pelo bem do que aquilo que a gente faz pelo mal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você faz 0,01% contra a vontade de Deus, você está 100% distante da vontade de Deus. Ou você é santo, ou você é profano. Com Deus não há negociação. Agora, a gente acha que pode as pequenas coisas abrir mão, desconsiderar. E brasileiro mais ainda, viu gente, que é culturalmente nosso. A gente acha que nas pequenas coisas a gente pode ir tocando a vida do jeito que dá, e fazendo o que pode, que Deus não vai se importar. Ou você se compromete com o Senhor a ser 100% fiel, ou você não está com o Senhor. Eu sei que isso é duro de dizer, gente, isso vale para mim também. O 0,01% que você considera que não tem importância, para Deus tem muita importância. Para Josué naquele dia, um único homem era o suficiente para que o todo estivesse corrompido. Sabe o que Deus quer de você? O seu coração por completo. Sabe o que Deus espera de você? Que você entregue a sua vida e siga o caminho justo, o caminho da justiça. Ande pelo caminho da justiça por completo e não só 99%. Talvez esteja na hora de nós rompermos essa matemática do inferno de estar 99% com Jesus e não ligar com 1% que a gente não está. Talvez seja a hora de nós abrirmos mão desse 1% e declarar que nós estamos 100% comprometidos com o Senhor Jesus. Consertar. Você sabe o que houve no meio daquele povo naquele dia? Houve um assassinato. Não, queridos, houve um conserto.
E não tem como você pegar esse pecado que você considera em 1% e mantê-lo escondido, separado, achando que pode conviver com ele, olhando ele só de longe. Ou você o mata, o elimina da sua vida de uma vez por todas, ou ele vai continuar sendo sempre o 1% que vai te levar para o buraco. Não era possível que o povo andasse com um homem que roubou. Não é possível que você continue caminhando com um pecado que você considera pouco importante. Sabe o que o Espírito Santo quer que você faça hoje? Mate-o. Ficou esquisito? Comparado com a palavra? Ah, por que não prenderam Acã? Por que só não o algemaram e mantiveram longe? Porque para aquele povo ele era o pecado. Não dá para você prender o seu pecado e deixá-lo à distância. Elimine-o. Elimine-o. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 44, verso 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Você é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Então você foi ensinado a distinguir entre o santo e o profano. Você sabe o que pode e o que não pode. Você sabe o que é limpo e você sabe o que é imundo. Separe-se, elimine aquilo que é imundo na sua vida. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de algumas impurezas. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se você quer ficar firme no caminho da justiça, que é um caminho difícil, complicado, esteja pronto para depender de Deus em todo o tempo. No caminho, depender de Deus é uma constante, não uma variável. No caminho, a autocomiseração não nos ajuda a vencer as dificuldades. E no caminho, um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, querido?